Boa noite. Abram todos comigo o santo livro, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 5. Primeiro aos Tessalonicenses 5,19, diz assim: não apagueis o espírito. Outras traduções, não extingais o espírito. Até aí, fecha os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos nessa segunda-feira, cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade e da nossa dependência da Sua glória e da Sua majestade. Quem somos nós sem o Senhor? O que será de nós a parte do Teu Espírito, Senhor? Senhor, acha graça em nós essa noite. Despeja do Teu Espírito, move poderosamente sobre nós, para que possamos ser um povo santo, distinto e apto para o Teu serviço. Faz Teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para Si e nos conforma à imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, para mim é um prazer, um privilégio enorme estar aqui com vocês, podendo pregar a santa palavra, o santo evangelho de Cristo. Gostaria que você prestasse atenção e com temor e tremor e santa reverência, ouvisse a palavra de Deus, para esse assunto que é um dos mais atuais, oportunos e pertinentes. Paulo aqui está dando recomendações para a igreja de Tessalônica. É uma epístola pastoral. Vai tratar de situações concernentes à vida da igreja. E uma das recomendações das mais sérias e severas que ele dá a eles é: não extingueis, não apagueis o Espírito Santo. Essa recomendação, ela se estende para nós. A primeira ideia que ele passa aqui é que o Espírito pode ser apagado. Ele pode minguar, se esvair, se exaurir da nossa vida. Já que todas as virtudes e todas as vitórias cristãs dependem do Espírito Santo, não podemos executar nenhuma tarefa espiritual ou vencer qualquer tentação sem o poder do Espírito Santo, disse um teólogo. Portanto, só atrairemos derrotas se apagarmos as chamas de atuação do Espírito Santo. Eu temo que muitos cristãos hoje, e muitas igrejas, estejam funcionando sem a unção do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo. Temos dois extremos. De um lado, aqueles que pensam ter ele em demasia. Aí você tem o êxtase, você tem as aberrações em nome do Espírito Santo, e aquilo não é obra do Espírito Santo. Uns que pensam que tem ele demais, e o outro lado que pensa que não precisa dele. Ambos os lados estão errados. Nós precisamos encontrar uma visão moderada, para não ofender o Espírito Santo, promovendo esses excessos absurdos, e também não desprezando o Espírito Santo, por conta do medo que os carismáticos colocaram em nós. Mas nós, sem a vida do Espírito, nós não somos nada. Somos como aquela estrutura toda organizada, aquele Rolls Royce todo novo, com todas aquelas peças, todo aquele estofado, mas sem o combustível. Torna-se inerte, torna-se inútil.
assim é aquele que está sem a plenitude do Espírito Santo. A palavra apagueis, do grego, quer dizer também suprimir, enfraquecer, minguar. Esse termo era usado, por exemplo, para apagar o fogo. Era um termo usado quando se queria apagar o fogo, e se usava terra ou água. O Espírito Santo pode ser apagado assim como as chamas do fogo são apagadas, jogando terra ou água. Esse termo grego também, extinguis, apagueis, era usado para secar coisas molhadas e tornarem elas secas. Ou seja, não vos tornei secos do Espírito. Essa palavra também é usada para significar tornar inativo. O que Paulo está dando a ideia aqui é: não jogueis água, não apagueis o fogo como a água faz, não vos torneis secos, áridos, não tornei o Espírito Santo inativo em vós. Essa é a ideia para os Tessalônicos. Não tornei o Espírito Santo inativo em vós, não vos tornei secos dele. Isso pode acontecer. No Antigo Testamento nós vemos algumas figuras que isso aconteceu. Primeiro, Sansão. Você se lembra, eu preguei aqui a última vez. Sansão era um juiz levantado de Israel. O Espírito Santo na sua plenitude estava limitado apenas a um grupo, e ele era temporário. Estava sobre os profetas, os reis, os sacerdotes, os juízes. Sansão era um homem separado, comissionado para a obra, julgar Israel, um juiz. Para isso Deus o capacitou com a unção, o poder do Espírito, e vinha nele de tal forma que o Espírito Santo se manifestava com força física. Sansão matava 1000 filisteus com queixada de jumento, rasgava um leão no meio. Mas depois de sucessivos pecados, o que aconteceu? A Bíblia diz: não sabia ele que o Espírito de Deus se havia ausentado dele. Extinguiu, matou, tornou inativo, tornou-se seco dele. Depois aconteceu com outra personalidade, o rei Saul, com a sua rebelião, sua obstinação contínua contra Deus. O que a Bíblia diz? E o Espírito do Senhor se apartou de Saul, e o Espírito mau da parte de Deus se apoderou dele. Isso é uma realidade, gente. Tanto é que Davi, quando escreveu o Salmo 51, ao pecar com Batseba e matar o marido dela, a pior consequência que Davi temia era qual? Não retire de mim o teu Santo Espírito. Isso pode acontecer. 2 Timóteo 1,6, Paulo escrevendo para ele: por esta razão, pois te admoesto, Timóteo, que reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Timóteo estava acuado, por quê? Era a época do imperador Nero, a perseguição estava truculenta. Timóteo estava acuado, recuado. Timóteo não alimentou mais a esperança, o chamado, a fé, e aquela unção foi minguando. Aí Paulo reaviva isso, Timóteo. Quantas pessoas não estão precisando disso aqui, essa noite? Reavivar o dom que há nela. Você já ouviu falar da palavra entusiasmo? Entusiasmo. Você sabe de que é formada essa palavra? De duas palavras, en e theos. Entusiasmo. Sabe o que quer dizer essa palavra? Estar cheio de Deus. Nós precisamos revivar o entusiasmo.
Eu converso com o pastor Erival aqui, e as pessoas não têm entusiasmo para as missões, não têm entusiasmo para contribuir, não têm entusiasmo para ler Bíblia, não têm entusiasmo para orar, não têm entusiasmo para evangelizar, não têm entusiasmo para vir na escola dominical, não têm entusiasmo para testemunhar, não têm entusiasmo para nada, porque estão vazias de Deus, vazias do Espírito Santo, apagaram a chama do Espírito, que traz vigor, vivacidade, ousadia, intrepidez, desejo. Como é que nós vamos pregar? Irmão, a sua carne não presta para nada. Pastor, não fala assim, pastor, é muito duro. Jesus disse, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada serve. O que a tua carne pode contribuir, meu irmão? Nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nós lutamos em campo espiritual, precisamos de armas espirituais, do poder de Deus. E muitos estão sem entusiasmo, estão secos. Precisamos de um avivamento, onde o Espírito Santo vai nos encher. E muita gente está pagando o dom de Deus, do Espírito Santo. Mas preste atenção para você entender. João 14, 16 e 17, Jesus diz assim: eu irei para o Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Presta atenção, antes de sabermos como é que nós podemos extinguir o Espírito Santo, apagá-lo. Isso pode acontecer, aconteceu com o personagem do Antigo Testamento, do Novo. Essa unção, esse fogo em você pode se extinguir. Vamos entender um pouco sobre a importância do Espírito Santo, senão você não vai ter iniciativa, nem vai ter estímulo para não apagá-lo, se você não souber a função dele. Jesus ia aos céus e falou: o Pai enviará outro Consolador. A palavra para Consolador é Paracletos. No Antigo Testamento, esse Espírito, preste atenção, esse Espírito no Antigo Testamento estava limitado a algumas categorias de pessoas, e ele era temporário, ele não habitava em sua plenitude, e nem era sobre todo o povo. No Antigo Testamento, só alguns grupos, reis, sacerdotes, profetas, e era para algumas funções. Mas o Senhor prometeu que na nova aliança, e há de ser, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Agora ele não viria só um grupo, ele viria a todos os crentes, e não seria temporário, seria agora para sempre, ele estará convosco para sempre. Quando se cumpre? Atos capítulo 2, Jesus aqui profetiza sobre ele, e o Pai enviará futuro o Consolador, ele viria a todos e plenamente, Atos 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento, não veio um vento, veio o som como de um vento, e não veio línguas de fogo, pareciam como, então tem gente que pensa que é vento, bateu janela, não, é um som, só o som que eles ouviram, e eles viram labaredas de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo, cumpriu Joel 2, 28, quem é que veio? Paracletos. O que quer dizer Paracletos? A palavra grega aqui quer dizer advogado, ajudador. Outro termo é um treinador esportivo, que está do seu lado, incentiva, estimula, exorta, puxa a orelha, põe para frente, põe para cima. Mas o termo mais apropriado para Paracletos é chamado para estar ao lado de alguém, com o fim de ajudar. O Paracletos foi chamado, o Espírito Santo foi enviado para estar ao nosso lado, com o fim de nos ajudar. Mas qual a distância que ele veio estar de nós? O outro Consolador. No Antigo Testamento, Deus visitava Adão no Éden, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A ideia de uma galinha sobre os ovos, ele pairava, estava sob, não existia uma habitação para ele. Então Deus vai
ordenar a Moisés que construa um tabernáculo, para que a glória de Deus esteja entre eles. E o tabernáculo tinha pátio, santo lugar, santo dos santos. Ali a Shekinah, a glória de Deus, a presença estava ali, o Espírito Santo. Depois ele ordena a Salomão que construa um templo. Então a glória de Deus se manifesta no templo, e o Espírito Santo está ali. Agora na nova aliança, Atos 17, o Altíssimo não habita mais em mãos humanas. Aonde ele vai habitar? 1 Coríntios 3, 16, 1 Coríntios 6. Vós sois santuário do Espírito Santo. Aonde o Paracletos viria? Qual a distância? Ele viria morar em você, habitar em você. A palavra templo ali em 1 Coríntios é naos. Naos significa o quê? Habitação, templo. A ideia que Paulo está reportando é para o templo antigo. Mas qual parte do templo? O templo é feito de pátio, átrio, santo lugar santíssimo. A palavra naos, ela aponta para o santo dos santos, o lugar mais íntimo, mais importante do templo, onde a arca do concerto estava, onde a presença de Deus está. Você é o santo dos santos de Deus, você é o templo de Deus. O Espírito Santo veio para morar em você. Você acha que isso é pouca coisa? Salomão disse: que casa farei para sua habitação, se nem o céu dos céus podem te conter? Mas ele escolheu um pecador como você e eu para habitar. Agora me diz, o que você vai fazer com isso? Apagar? Extinguir? Então ele veio. Para que ele veio? O Paracletos veio para estar conosco, a fim de nos ajudar. Ajudar no quê? Vou mostrar a importância do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eu não posso compreender a palavra. Este livro se torna sem sentido a você, se você não tem o Espírito Santo. Mateus 22, 29, Jesus diz: errai em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. A palavra conhecer aqui no grego é discernimento, compreender. Ele falou aos saduceus. Os saduceus não compreendiam a Escritura. E ele diz: errais, é um pecado não compreender as Escrituras. Mas por quê? Os saduceus não tinham discernimento, não compreendiam, não possuíam o Espírito Santo. Mateus 13, 10, 11. E cercando dele os discípulos disseram: por que eles falam por parábolas? E Jesus respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, porque a vós é dado iluminação, mas a eles não é dado. João 14, 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por que eles entendiam as parábolas? Porque Deus dava iluminação a eles, só assim eles podiam entender. Sem o Espírito Santo você não entende a palavra. Veja só, ele ilumina, João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito que o Pai em meu nome enviará, esse vos ensinará todas as coisas. O grego para ensinar é ser professor. Quando o Espírito Santo vier, ele será o vosso professor, ele ensinará as Escrituras. Você não entende a Bíblia sem o Espírito Santo. É Ele que dá significado, sentido. É Ele que dá harmonização aos textos. Lucas 24, 44, 45. E disse-lhes, Jesus: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés. Estava escrito tudo dele. E nos profetas, nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Os discípulos estavam voltando a caminho de Emaús. Por quê? Porque Cristo tinha sido crucificado e eles não entendiam nada, voltando. Aí a Bíblia
Bíblia diz que Jesus abriu o entendimento, deu iluminação, e então eles puderam ver nos Salmos, nos profetas, no Pentateuco, estava escrito que o Cristo havia de padecer. Agora eles entenderam, por quê? Abriu-lhes o entendimento. É o Espírito Santo que dá iluminação. Você quer ver isso? Você quer ver uma prova disso? Quem é considerado o pai da reforma protestante? Martinho Lutero. Ele via Deus como uma divindade tirana. Ele não entendia a palavra justiça. Ele achava que Deus queria matar, e o homem ficava fazendo penitência, e não entendia. Até que um dia, lendo a Bíblia pela milésima vez, ou leu a carta de Romanos 1, verso 14, nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. O monge se converteu. O Espírito Santo trouxe iluminação. A justiça não é a justiça de Deus irada. Eu posso me tornar justo através do Evangelho pela fé. Aconteceu o maior movimento cristão depois da vinda e assunção de Jesus. A reforma protestante. Agostinho não foi a mesma coisa? Devasso, aí ele ouve, de repente, tole leg, toma e lê, vai e lê Romanos 13, para deixar as embriaguez, as bebedeiras, a orgia, então se converte. Ele deu iluminação para ele. Salmo 119, 18, desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Você deve orar isso. Espírito Santo, eu não entendo a Bíblia. Sem o Espírito Santo você não compreende a Escritura, você não consegue a profundidade do texto. Ele veio para iluminar, ele veio para dar vida, ele veio para dar sentido. Olha a importância do Espírito. Segundo, sem o Espírito Santo eu não posso cumprir. Primeiro, eu não posso compreender a palavra. Segundo, sem ele eu não posso cumprir. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os cumpre. Esse é o que me ama. Quais mandamentos são esses? Vamos ver se você consegue. Primeiro, amar nossos inimigos. Mateus 5,44. Amai vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazer bem os que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam. Como é que cumpre isso? Dar a outra face, Mateus 5,39. Qualquer que te bater a face direita, oferece a outra. Guardar da cobiça, Mateus 5,28. Que olhar para a mulher com intenção impura já adulterou com ela. Perdoar o ofensor, independente do nível da ofensa. Não é quem te deve R$500 não, que a Bíblia manda perdoar. É o assassino da tua filha. Como é que perdoa? Quando trouxer a tua oferta e te lembrar que o teu inimigo tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai e reconcilia com o teu inimigo primeiro, depois oferece a tua oferta. A lei de Moisés, o coração da lei, Mateus 22, 37, 38, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é que se cumpre isso? Romanos 8,4 dá essa: porquanto que for impossível a lei no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho, a semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Como eu posso cumprir o preceito da lei? Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer ver para você entender melhor? Eu vou ler numa tradução mais simples. Para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que andamos no Espírito. É o Espírito Santo, meu irmão, que ajuda a cumprir a palavra. João 16,3. Mas quando vier aquele Consolador, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, ele vos dará condição de cumprir a palavra de Deus. Você não vai cumprir a palavra pela carne. Terceiro, sem o Espírito Santo eu não posso orar. A Bíblia me ordena orar, Mateus 6,6. Mas tu, quando entrar no teu aposento, fecha a tua porta e ora a teu Pai secreto. Teu Pai que vem em secreto te recompensará. 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Como é que cumpre isso? Como é que cumpre 1 TS 5,17? Orai sem cessar.
só conseguiremos pelo Espírito. Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que haver de pedir, o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 1 Coríntios 14:15, que farei, pois? Orarei com o Espírito. É com o Espírito. Efésios 6:18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. A Bíblia diz que eu não sei orar como convém, eu não sei, mas olha só, mas o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? O Espírito Santo é o mediador, é a ideia mais ou menos assim, ó. O Espírito Santo é quem codifica a sua oração e leva para Deus. Deus não entende você, você não sabe, você balbucia umas coisas incoerentes, perde umas coisas sem noção, mas o Espírito toma aquela oração e Ele decodifica, Ele faz ela inteligível a Deus. A ideia é assim, ó. Você está na sala de aula, você é uma criança, você escreve uma carta para sua mãe, aí pega lá a folha rasgada e começa a borrar, escreve osso com C cedilha, garrancho, não dá para entender nada, escreve fora da linha, vocabulário esquisito, e aquele garrancho, e vai entregar a carta para a mãe. Quando ele está chegando em casa, o pai chega no caminho e pega a carta e olha, o que é isso aqui? Aí o pai vai, corrige a carta, escreve que o vocabulário é correto, legítimo, legível, com sentido, com harmonia ortográfica, e agora ele entrega a carta para a mãe, e a mãe consegue ler. É isso que o Espírito Santo faz. A sua oração é toda borrada e garranchada, ninguém entende nada, o Espírito Santo toma ela, ajusta, conserta e manda para o Pai. É isso aqui que Ele está pedindo, é isso aqui que Ele precisa. Seu Espírito Santo, você não faz isso, não faz. Seu Espírito Santo, não pode haver santificação. Agora eu estou vendo por que não tem santidade dentro da igreja. Não pode haver. A Bíblia ordena santificação. 1 Tessalonicenses 4:3, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Versículo 7, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Hebreus 12:14, segui a paz com todos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O que aconteceu com a santidade da igreja? A santidade é a joia da igreja. Onde está o povo separado? Santo, distinto. Uma igreja emporcalhada no pecado, na safadeza, na sensualidade, no roubo, na picaretagem, na vagabundagem. Onde está o povo distinto? Boca santa, mente santa, olhos santos, vestuário santo, corpo santo, matrimônio santo, educação de filhos santos, finanças santas, gente distinta, pura. Onde está a pureza? Pois a Bíblia diz que a pureza só se consegue pelo Espírito Santo. 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus, pela obra santificadora do Espírito. 2 TS 2:13, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito. Romanos 8:13, porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. A palavra mortificardes aqui é domínio. Irmão, dentro de você tem uma luta, tem uma guerra maior que a guerra do Rio de Janeiro. É uma guerra, o velho homem contra o novo, a carne contra o Espírito. E é o Espírito que pega esse Adão maldito, entra lá dentro e amarra os braços e as pernas, e põe ele de joelho, fique aí. É o Espírito Santo que faz isso. Você precisa dele. Domínio próprio, Gálatas 5:22. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. O que é isso? A capacidade de exercer autodomínio,
domínio sobre as minhas faculdades, as minhas inclinações. Eu tenho inclinações perversas, você tem, você é filho de Adão, você tem um ímã que te puxa para o vil, para o sujo, para o imoral, é uma força poderosíssima, é um magnetismo que te leva à iniquidade. Pois quando nos convertemos, recebemos uma força mais poderosa do que a da carne. É a força do Espírito Santo. Está vendo a importância dele? Sem ele não pode haver, quinto, salvação, regeneração. Não existe esse negócio de conversão filosófica, conversão intelectual, conversão religiosa. A conversão é orgânica. O que é orgânico? Interior. A conversão é transcendental, a conversão é sobrenatural. Sem o Espírito Santo não há conversão. João 3, 5 e 6, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Tito 3, 4, 5, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Ele é o único que salva, ele é o único que convence do pecado. Veja só, a única razão para o arrependimento de uma pessoa é porque o Espírito Santo convence. João 16, 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Gênesis 6, 3, então disse o Senhor: não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele é carne. Irmão, salvação só por meio do Espírito. Não adianta batismo, não adianta apelo, não adianta se não houver uma ação poderosa que limpa a prostituta, que liberta o drogado, que levanta o bêbado, que salva o adúltero. Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eu não posso pregar o Evangelho. Cristo ordena pregar, Marcos 16, 15, disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19, a grande comissão, portanto ide, fazeis discípulos de todas as nações. Romanos 1, 14, eu, Paulo, sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O que Paulo devia? A palavra devedor aqui é estar em débito. Eu estou em débito. Com quem? Com meu vizinho, com minha tia, com meu pai, com Pinheiros, Zona Sul, Zona Leste, Oeste. Está em débito, o que você deve? O Evangelho. 1 Coríntios 9,16, porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois minha imposta é sua obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Esse ai, Paulo dizia: eu estou sob a ira divina, sujeito ao severo julgamento, se eu não pregar o Evangelho. É uma ordem. Agora, como conseguiremos? Só pelo poder do Espírito. Antes de começar a igreja, Lucas 24, 49, Jesus disse: eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai, ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe o que Jesus está dizendo? Não comecem a igreja, não façam missões, não plantem ministérios, não evangelizem, sem que primeiro sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Não posso pregar. Atos 1:8, mas receberei virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então ser-me-eis minhas testemunhas. Estamos em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que Jesus disse? Sem o Espírito Santo vocês não podem testemunhar. Você não lembra de Pedro, o covarde? Afundou nas águas, cortou a orelha do soldado, negou Jesus 3 vezes, e só deu trabalho e deu trabalho. Só depois de Atos 2, que ele vai pregar o seu primeiro sermão e ganha 3.000 almas. Está entendendo ou não? Agora que o Espírito Santo desceu, Pedro pode pregar. Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciãos de Israel, pregou. Os demais espíritos, Atos 4:8, 31, e tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. O que aconteceu depois que foram cheios? E anunciaram com ousadia a palavra de Deus. É o Espírito Santo, meu irmão. Eu não posso pegar sem o Espírito Santo. Você está vendo a importância dele? Você não faz nada sem ele.
Não há conversão, não há pregação, não há oração, eu não entendo a Bíblia, eu não pratico a Bíblia. Por essa razão, você não pode extinguir, apagar o Espírito Santo. Eu iniciei dizendo que essa afirmativa do Paulo leva para uma negativa. Não apagueis o Espírito Santo significa que ele pode ser apagado. E uma vez que ele é apagado, extinto, o crente verdadeiro não perde o Espírito Santo, porque ele não perde a salvação, é o selo da promessa, está aí. Mas a ação dele, o poder dele, este pode ser apagado. Aí então eu não consigo mortificar o pecado, não consigo ler as Escrituras, não consigo ter vida de oração, não consigo pregar o Evangelho, caio numa carnalidade, num esfriamento e até na morte espiritual. Agora, como isso acontece? Como eu apago o Espírito Santo? Paulo diz, não extingueis o Espírito, ou não tornei ele inativo, não vos tornei secos, não joguei água ou terra de forma que ele apague. 1 Coríntios 3, 16, 17, Paulo diz assim, olha só, não sabei que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, verso 17, se alguém destruir o santuário, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Vamos lá. Hoje nós somos o santuário de Deus, o naós de Deus, o templo. Para que a glória de Deus estivesse constantemente no templo, o que devia acontecer? Deus ordena ao sacerdócio levítico que faça a manutenção do templo. Sacrifícios eram continuamente oferecidos, os sacerdotes deviam se lavar e colocar vestes de linho branca para ministrar diante dele, turnos e retornos, trocando os sacerdotes, a chama do altar nunca podia se apagar, eles deviam passar pelo ritual, o altar de sacrifício, a pia, o lavatório de purificação, os pães da proposição, o candeeiro de ouro, e até entrar no Santo dos Santos. Hoje, você é esse templo, ok, o santuário. Você é responsável por manter essa chama acesa dentro de você, ok? Você, seu corpo, está falando do corpo que é templo, não é uma coisa, é essa parte física. O Espírito habita, este é o santuário, e você é responsável pela manutenção do santuário. Deixa eu te falar uma coisa. O templo do Espírito Santo tem olhos. O templo do Espírito que é você tem olhos, e a Bíblia diz, se os seus olhos forem luz, todo o corpo será luz. Agora se os seus olhos forem trevas, que grandes trevas são. O que pode apagar o Espírito Santo? Onde os teus olhos têm ido, os olhos do templo. O que os seus olhos têm consumido? O que eles têm alimentado? Segundo, os seus olhos, o templo do Espírito tem uma mente. Filipenses 4, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é santo, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupai o vosso pensamento. Já que estáis mortos com Cristo e ressuscitado com Ele, buscai as coisas de cima e não nas de baixo, pensai nas coisas do alto. O que tem passado pela sua mente? O templo do Espírito também tem um coração. Provérbios 4, 23, se tiver que guardar algo, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Mateus 5,19, do coração do homem é que procede os adultérios, os vícios, a fornicação, a avareza. O templo do Espírito também tem uma boca. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa e promover edificação para que os ouvem. O que você anda falando? O templo tem membros, tem vários membros. Você tem órgãos, membros. O que você faz ele? Paulo em Romanos 6,16 diz que nós devemos usar nossos membros como instrumento de justiça. Você vai com as tuas mãos, você vai com teus pés, vai com teu corpo, tuas partes íntimas. A Bíblia diz que todo
todos esses membros têm que ser usados como instrumentos de justiça, santificação. É assim que se apaga o Espírito Santo. Eu não entendi muito. Quando você profana o templo. Quando é que a glória de Deus se apartava de Israel do templo? Quando o templo era profanado. Quando ídolos eram erigidos lá dentro. Quando havia prostituição. Quando os sacerdotes roubavam parte da oferta. O templo era profanado. Se você profanar o templo, o Espírito Santo se apaga. Ah, mas o que é profanar o templo? Não estou entendendo, agora você vai entender. É o pecado. É a iniquidade oculta, escondida. É a vida ímpia, mundana, vulgar. É não nutrir uma vida plena de devocional, oração, jejum, leitura. Você pode profanar o templo. Como é que está a manutenção do templo? Olha só, Paulo vai dizer assim: temos esse tesouro em vasos de barro, para que a glória e o poder não sejam nossos, mas de Deus. O vaso é de barro, o templo, mas o que habita nele é um tesouro. Deus te deu essa preciosidade, fez com que o Espírito dele habitasse em você. O Paracletos habita em você. Eu vos enviarei, o Consolador estará convosco para sempre. E o que você está fazendo com essa joia, com essa fortuna incalculável, com essa riqueza grandiosa? Você está cuidando dele? Você está fugindo da aparência do mal, se santificando, guardando os olhos, a mente, os membros do corpo, o coração, a boca, o seu ser, sendo um homem e mulher distintos. Não só o que eu não dou para o templo é o que pode apagá-lo, mas é o que eu também não dou. Para fogo precisa de lenha. Palavra de Deus. Para fogo precisa de sacrifício. Queima a gordura e sobe o incenso. Oração. Você precisa fazer a manutenção da sua vida espiritual. A Bíblia diz que sem fogo, sem lenha, o fogo se apaga. É uma vida debruçada nas Escrituras, igreja. É uma vida no Santo Livro, meditando de dia e noite nos juízos de Deus. O quanto eu amo a tua lei, diz o salmista. É a minha meditação todo dia. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada em ribeiros d'água, cuja folhagem não murcha, e o seu fruto dá na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. É a palavra, meu irmão, que mantém essa chama acesa, que nutra as faculdades do Espírito, segundo a oração. O que tem com o seu coração? A gente não faz oração online, meu bem. Não tem oração fast food, não tem oração virtual, não tem oração cibernética. É borrar maquiagem, querida. É desenrolar escovo, chapinha, meu bem. É joelho no chão, meu chapa. É orar: Senhor, manda teu fogo, Senhor, me enche, Senhor, me unge, até que então ele vem e desça sobre você. Eu já vou encerrar, não fique nervoso. Eu vou só mencionar essa parte e eu vou terminar. Em Levítico capítulo 6, não precisa abrir, do verso 8 em diante, está narrado ali a lei do holocausto. Escute, presta atenção. A lei do holocausto. E ele termina com essa frase. Escute: o fogo arderá continuamente. Isso aqui é tema de conferência, de semana, de semestre. Pode botar aqui na próxima.
o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. É a lei é a lei do holocausto. O que Deus ordenou? Eu quero que o fogo no altar do sacrifício, lá dentro do templo, nunca se apague. Sacrifícios eram continuamente oferecidos. A ideia do que? Que a glória de Deus estava constantemente ali. O fogo nunca se apagará e sempre arderá no altar. Levítico 6, 8 em diante. Mas para isso, ele traça 4 princípios: lenha, holocausto, sacerdote e a cinza. Esses 4 elementos eram usados para o fogo sempre arder. Primeiro tinha que haver o altar. No altar colocado o sacrifício. Debaixo do altar a lenha, onde o fogo era aceso. E a cinza diariamente ser retirada e substituída. Primeiro, lenha, a palavra de Deus. Segundo, o sacrifício queimava a carne e a gordura. E aquela gordura subia, aquela fumaça, o incenso. Oração, continuamente. Sacerdote, ele tinha que colocar as vestes. Deus ordenou em Êxodo 38, que tinha que colocar uma veste de linho branca, todas as vezes que fosse ministrar. Santidade, separação da descendência arônica. E o sacrifício, e a cinza, representava o quê? Quando o sacrifício era queimado e era aquele amontoado de cinza, o sacerdote tinha que retirar a cinza para renovar o sacrifício. O sacrifício de ontem não serve para hoje. Tinha que ser constantemente renovado. Não adianta ler Bíblia uma vez só, orar uma vez só, jejuar uma vez só. Tem nego que faz oração no atacado. A oração de hoje é para o mês inteiro, a leitura de hoje para o semestre inteiro, a santificada de hoje para o mês inteiro. Para o resto do mês eu peco. Não. E assim, lenha diária, sacrifício diário, altar diário, sacerdócio diário, faziam com que a chama nunca se apagasse. É assim que eu não extingo o Espírito Santo. Vida devocional regular, sacrifício constante diante do Senhor. É assim, meu irmão. Sem o Espírito nós não somos nada, não podemos fazer nada. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Fale com Deus agora. Fale como Davi: ó Deus, não retire de mim o teu Espírito. Fale com Deus, meu irmão. Espírito Santo, Tu és o presente de Deus para a igreja. A dádiva que a igreja tem esquecido, Senhor. Que presente que nós recebemos, ser habitação do Altíssimo, receber a unção dos santos, do alto. É a promessa da nova aliança. Os seus corações escreverei a minha lei, e meu Espírito habitará em vós. Oh Deus, não nos deixa apagar essa chama e nem perder essa dádiva. Temos muito a crescer, mortificar o pecado, fugir da tentação, pregar o Evangelho, fazer o reino de Deus avançar. Aviva, Senhor, a Tua obra, faz ela conhecida no meio dos anos, Senhor. Torne a revivar o dom que há em nós, Senhor. Oh Deus, ajuda a colocar lenha nesse fogo, Senhor. Conferências, pregações, livros, leitura bíblica, oração devocional, jejuns, santificação, Senhor, até que do alto sejamos revestidos de poder. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.